Simone, bom dia. Você consegue me ouvir? Tem tem som, tem microfone em seu computador? Alô, Simone? Alô, Simone, bom dia. Não recebo nenhuma mensagem sua. Que bom. Eu acabei de verificar aqui a sua mensagem, então você está me ouvindo bem, né? Eu acho que do lado do seu nome tem um microfone. Aqui me parece que ele está habilitado. Então, não sei se você está com algum problema para falar, mas já recebi aqui a sua mensagem escrita. Eu não estou te ouvindo. Não sei se você está tentando, mas se você está me ouvindo, você acompanha bem a sessão e se tiver alguma dúvida, você pode também mandá-la por escrito aí no bate-papo, no chat, que eu lhe respondo, ok?
enquanto nós aguardamos, Simone, você, por enquanto, é a única aluna presente na sala. O que você tem achado da disciplina de práticas educacionais, do conteúdo, das atividades? Você já fez, em que atividade você está? Eu estava escrevendo, mas eu esqueci que você me ouve bem. Fique atenta, Simone, então, aos prazos para o envio das atividades, tá? Eu tenho reforçado bastante isso lá nos e-mails, nos avisos, na pasta cronograma, tá certo? Não se esqueça que primeiro você vence o prazo da atividade dissertativa, né? E depois das outras atividades das unidades 1 a 8. Tá? Você ainda tem tempo ainda, mas não perca esse prazo, tá certo? A nossa disciplina, ela trata bem dessas questões que você fala, né, das políticas educacionais, né? Então nós falamos muito da organização da educação no Brasil, né? O sistema educacional. E de que maneira esse sistema está organizado e de que forma esta organização, interfere na dinâmica da escola, especificamente na dinâmica da sala de aula, né? A gente não pode ignorar que a escola está sujeita a estes elementos de interferência que nós falamos de elementos internos da escola, né, aquilo que faz parte da própria estrutura da escola, e também dos elementos externos, né, aqueles sobre os quais a escola não tem muito controle, né. E aí a gente pode falar especificamente em relação à legislação, né? Mas, por outro lado, a escola não pode esquecer, né? Ignorar que existe uma legislação que ela precisa cumprir e que essa legislação organiza, dita alguns procedimentos para a escola, né? Então, é esse o foco da disciplina, né? A escola e o seu contexto, né? Então, quais são estes contextos e de que maneira estes contextos interferem na escola, tá certo? Danila, oi Danila, bom dia, eu vejo que você entra em nossa sala, seja bem-vinda, tá? Daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa sessão. Você consegue me ouvir, Danila? Você tem um microfone, se você não tiver, basta você participar pelo chat, logo abaixo aí no bate-papo, ok?
Oi, Danila. Você está com o microfone? Você consegue me ouvir? Consegue acessar o chat? Que bom, já recebi a sua mensagem, você consegue, mas está sem microfone. Então, você pode participar pelo bate-papo, tá certo? Por essa sala, e aí qualquer dúvida você pode me enviar que a gente esclarece, tá bom? Como é que você está na disciplina, Danila? Você está em que unidade? Já concluiu as atividades de que unidade? O que você está achando do conteúdo, das atividades? Você poderia escrever alguma mensagem? Você ainda não fez todas, mas em qual unidade você está? Unidade 3. Tá. Perfeito. Fica atento, então, aos prazos, né? Você tem aí um prazo para limite para enviar suas atividades. Lembre que primeiro vence o prazo da atividade dissertativa, né? Depois é que tem para você concluir as atividades 1 a 8, tá bom? Bom, já são 11 horas, eu vou então iniciar a nossa web conference, tá? Então, neste momento, eu vou fazer uma síntese dos conteúdos, né? Nesta síntese, eu vou apresentar até a unidade 5, porque ela, de certa forma, envolve um pouco aí a atividade dissertativa, tá certo? E aí, depois desta exposição, vocês poderão fazer as perguntas, esclarecer as dúvidas que, porventura, vocês tiverem, tá ok? Eu preparei uma série de slides que eu vou passar na tela, e aí ele nos ajuda aí em nossa comunicação, tá ok? Muito bem. Então, nós estamos iniciando a nossa sessão, né, de práticas educacionais. Nós dissemos, né, na apresentação da disciplina que a nossa disciplina vai tratar da escola e o seu contexto, né? Então, quais são estes contextos, né, que interferem na dinâmica da escola? É fundamental que o professor conheça para que ele possa desenvolver uma prática satisfatória em sala de aula. Então, a gente inicia fazendo uma retrospectiva histórica da educação no Brasil, né? Esta retrospectiva é exatamente para que a gente possa entender, né, como que a educação no Brasil se organizou ao longo dos anos, né, e como que ela está organizada hoje, né, de que forma estes aspectos históricos influenciaram na organização da educação brasileira. O que a gente pode dizer, então, é que a nossa educação demorou muito para se organizar, né? Nós tivemos, no período colonial, né, que é uma época que inicia lá com o descobrimento do Brasil, vai até 1822, né? Então, nós não temos, neste período, nenhuma ação do governo, né, do Estado, ou da coroa, no caso aí, da coroa de Portugal, relacionada à educação no Brasil,
né? Neste período, a educação era feita exclusivamente pelos jesuítas, né? Pela igreja, pela iniciativa, pela igreja católica, né? Pela sociedade civil. E é claro que a preocupação principal da igreja com esta educação era a educação para a fé, né? Então, nós não temos, neste período aí, uma preocupação do Estado, né? Quando eu falo Estado, eu estou falando no ente responsável maior por esta educação, tá certo? Com a vinda da família real para o Brasil, 1808, né, é que se iniciam um movimento, né, de organização da educação. Mas é interessante que no Brasil a educação vai se organizar primeiro na educação superior. Exatamente por quê? Porque nós temos aí os filhos desta nobreza, né, que de certa forma iniciaram esta educação aqui fora do Brasil e vindo para cá precisariam dar continuidade, né? No período imperial, é que nós vamos ter, então, em função da vinda da família real, a gente passa a ter uma estrutura de classe, né, bem forte, bem definida, que até então nós não tínhamos, e a partir daí passa, então, a reproduzir uma ideologia, né, também na educação. Lembrando que a educação, a gente sempre vai ter essas manifestações da sociedade, né? Então, é a partir deste período imperial que nós vamos ter as discussões sobre a educação, especificamente sobre as universidades, né? Então, neste período são criadas as escolas superiores como escolas isoladas. Mas mesmo assim, nós não temos uma educação organizada, né? Esta organização da educação, ela só vai aparecer no período republicano, né? Então é somente a partir do final do Império, começo da República, é que se inicia uma preocupação com uma política educacional estatal. E é claro que esta política ela vai acontecer exatamente em decorrência do próprio fortalecimento do Estado, né? Então, nós vamos ter a nossa... Pulou aqui uma série de slides. Nós vamos ter, então, no período do governo Getúlio Vargas, é que nós vamos ter a organização, né, da nossa educação básica. Deixe-me ver que aqui que a gente está com um problema na série de slides que foi acrescentada. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por favor. Pulou uma série de slides. Bom, nós vamos ter que fazer esta apresentação sem os slides, porque os slides não subiram aqui, foi inserido lá pelo setor de AD e ele não subiu. Deixa eu ver, mas fica complicado. Quero. Só um minutinho, eu vou tentar resolver, senão fica difícil para vocês acompanharem a fala. Só um minutinho, por favor, tá?
joguinho assim. Do que? Entrar na sua página. Não. Passa pro outro computador. Não entendi. Passa daquele pendrive, tem os slides, passa para outro computador e me dá. Passa para o seu computador. Bom, gente, nós estamos com problema nos slides que foram preparados, então eu vou fazer a apresentação sem os slides, não sei se fica bom, mas vou fazer a apresentação e depois a gente então conversa, né? Então, eu estava dizendo que a educação no Brasil, ela só vai se organizar efetivamente a partir do período republicano, né? Somente a partir do governo Getúlio Vargas é que nós vamos ter esta educação organizada. Tá? Então nós estamos falando aí de 1930, que é a partir daí então que se cria no Brasil, né, a organização da educação elementar. Tá? Até então nós não tínhamos uma iniciativa do Estado para trabalhar para organizar esta educação. Então é no governo Getúlio Vargas que a gente inicia com esta organização, quando é criado o Ministério da Educação, que nasce como Ministério da Educação e Saúde Pública. Tá certo? Então, neste período de 1920 até 1940, nós vamos ter no Brasil, né, o início da nossa industrialização, né? Então, esta industrialização, ela mobiliza a população, né, que sai do campo e vai para os grandes centros urbanos, e a partir daí, então, é que a educação começa a se estruturar até em função da própria estruturação do Estado, né? Então, um fator que foi importante para esta organização foi exatamente a industrialização. Tá certo? Então, nós estamos falando aí, neste período, né, nós tínhamos um alto índice de analfabetismo, tá certo? No período imperial, depois no Brasil Colônia, depois no Brasil Império, a gente tinha cerca de 80% da população analfabeta, né? Nós iniciamos o período republicano com 60% da população analfabeta. Então, a partir desta organização da educação, é que nós iniciamos os programas, né, de expansão da educação, e aí, lentamente, esse índice de analfabetismo ele começa a diminuir, tá certo? Hoje o nosso índice de analfabetismo, falando em termos de média, é 9,7%. Né? Ainda temos um índice muito alto, mas ele caiu bastante neste período todo. Tá? Nós vamos ter, em termos de organização da nossa educação, dois marcos importantes, né? Dois marcos legais. Primeiro, a Constituição de 88. Né? Esta Constituição, ela representa um salto qualitativo muito grande em relação às constituições anteriores. Né? A educação, então, tem um capítulo específico para ela, e ela é declarado no conjunto dos direitos sociais, né? Um direito de todos e dever do Estado. E, mais do que isso, o Estado define a educação como um direito público subjetivo. Até então, nós não tínhamos a educação declarada como direito público subjetivo. O que é o direito público subjetivo? É o indivíduo ter mecanismos para exigir do Estado um direito que o próprio Estado lhe concede. É isso que é um direito público subjetivo. Né? Então, isso está declarado na nossa Constituição. Né?
o ensino fundamental é direito público subjetivo. Então, o indivíduo que não tem acesso ao ensino fundamental, ele pode acionar o Estado, responsabilizar o Estado por isso. Tá certo? Então, a Constituição de 88, ela vai organizar o nosso sistema educacional. Tá certo? Nós passamos a ter, então, um sistema educacional organizado nas 3 esferas. A educação como competência da União, competência dos estados e competência dos municípios. Né? E aí, então, essa Constituição também vincula o financiamento, a distribuição de encargos e competências entre esses entes. Tá certo? Então, ele também fala do acesso, né, à educação. Tá certo? Um pouco aí foi o slide que foi para o lado. Né? Depois de 88, né, em decorrência da própria Constituição de 88, nós vamos ter a LDB em 96. Né? A LDB, ela é considerada a mais importante lei educacional brasileira, né, porque a LDB é Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é ela que regulamenta a Constituição nos aspectos educacionais. Né? Então, ela organizou o nosso sistema educacional, reestruturou o sistema. A partir desta LDB, a gente passou a ter uma outra configuração do nosso sistema, que eu vou falar em seguida, tá certo? Trata da questão da formação dos professores, tá certo? E esta LDB, ela tem aí uma característica muito forte, né? Ela trata a organização do sistema educacional com mais flexibilidade e autonomia, coisa que nós não tínhamos até então. Né? O que significa esta flexibilidade? Ela estabelece, então, o que é competência dos municípios, do Estado, da União, da escola, tá certo? Sem, no entanto, definir regras rígidas, né? Como nós tínhamos na legislação anterior. Então, ela dá diretrizes para esta organização, tá certo? Nesta LDB também inicia uma preocupação com a avaliação da educação, né? Uma preocupação com a qualidade da educação, e nós vamos ter também, a partir desta LDB, a criação das modalidades de ensino, tá certo? Então, a partir da LDB de 96, o nosso sistema educacional ficou organizado em 2 níveis, ok? A educação básica e o ensino superior. Antes nós tínhamos outra configuração. Então, a configuração atual é essa, né? 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. Na educação básica, nós passamos a ter 3 etapas. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a partir da LDB de 96, é que nós vamos ter a educação infantil como parte do sistema educacional. Né? E agora, a educação infantil, ou parcela da educação infantil, também passa a ser parte da educação obrigatória. Ok? Então, a inserção da educação infantil muda muita coisa, né? E principalmente uma preocupação com a educação da criança pequena. É aí que nós vamos ter esta questão. Então, a educação infantil, ela abrange aí a creche, a educação de 0 a 3 anos, e a pré-escola de 4 a 5 anos. Né? O ensino fundamental era, até então, a parcela, a etapa obrigatória da educação básica, dos 6 aos 14 anos, e o ensino médio, tá certo? Dos 15 aos 17. Então, lembra que nós já temos na nossa Constituição que a educação obrigatória é dos 4 aos 17 anos. Né? Pela emenda constitucional, esse sistema deverá estar implantado efetivamente a partir de 2016, e agora, recentemente, a LDB incorporou esta questão. Tá certo?
nós vamos ter, então, a partir da LDB, as modalidades de ensino. O que são estas modalidades? A modalidade são formas de a educação acontecer nos diversos níveis e etapas, né? Então, é uma forma de se organizar o ensino para atender características específicas. Então, aí é que surge, então, a educação especial, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a educação à distância, a educação indígena, a educação do campo, a educação nas prisões, a educação itinerante, tá certo? Que são modalidades de educação. Ou seja, estas modalidades, elas vão perpassar, né, pelos níveis de ensino. Então, se você verificar nesses slides aí que eu consegui mostrar, né, nós temos a educação básica e a educação superior como níveis, dentro da educação básica as etapas, né, a mesma coisa no ensino superior, e aí a educação especial, por exemplo, como modalidade, ela perpassa por todos os níveis, né, e etapas da educação, né? Ela inicia na educação infantil e vai até a educação superior ou a pós-graduação, né? A educação especial, então, a partir da LDB, ela passa a fazer parte do sistema educacional como modalidade. A mesma coisa acontece com a educação de jovens e adultos, a educação profissional, a educação à distância, tá certo? A educação especial é aquela que vai cuidar do indivíduo portador de necessidades especiais, né? Tem uma organização própria. A mesma coisa acontece com a educação de jovens e adultos. Se você observar a educação de jovens e adultos, ela está aqui correspondente ao nível do ensino fundamental e médio. Exatamente por quê? Porque é nessas duas etapas que nós vamos ter uma correspondência à idade séria, tá certo? Então, é isso que nós falamos em modalidade, tá? Essas modalidades, então, cada uma delas está organizado especificamente pelas diretrizes curriculares que a gente fala na sequência, né? Então, as diretrizes curriculares, elas correspondem, né, a uma legislação, né? Embora o nome diretriz sugere que seja algo mais aberto, mas elas são definições de princípios, de fundamentos, de procedimentos que as escolas, que o sistema educacional deve utilizar para se organizar, né? Então, enquanto diretrizes, elas são obrigatórias, tá certo? E aí nós vamos ter, então, as diretrizes para todos os níveis, para todas as etapas e modalidades da educação, né? As diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação especial, para a educação à distância, para a educação indígena e também para todos os cursos superiores, tá certo? Então a escola, o sistema precisa se organizar a partir das diretrizes curriculares, ok? Um outro instrumento de orientação do sistema educacional são os referenciais educacionais, né? Os referenciais, então, é um conjunto de reflexões, de textos, né, com o objetivo de trazer algumas orientações para os educadores, né, para o professor, né? Por que isso? A preocupação do MEC, da União, né, de garantir aí uma educação que tenha, né, o mesmo formato em todos as localidades no Brasil, tá certo? Estes referenciais curriculares, então, eles são orientações adicionais e eles foram criados para algumas áreas, né? A mais importante delas é a educação infantil. Então, nós temos lá 3 volumes dos referenciais curriculares, a gente fala lá no nosso texto, né, que são muito importantes em termos de orientação para o professor. Um outro conjunto de orientações produzidos pela União são os parâmetros curriculares, os PCNs, né?
que ele tem um formato diferente dos referenciais, né? Ele corresponde aí a textos, né, de orientações para as áreas. Então nós vamos ter, né, esses TCNs para o ensino fundamental e para o ensino médio. Tá? Então esses três documentos são os documentos principais produzidos pelo MEC para a orientação do sistema educacional. Correto? Muito bem. Na sequência, a gente fala sobre a avaliação da educação, né? A partir então, da LDB, com a questão da autonomia, da flexibilidade, a gente passa a ter, a União, uma preocupação com a qualidade da educação. E aí, então, se estabelece a avaliação da educação, né? O primeiro sistema de avaliação que nós vamos ter é o que foi implantado em 1990, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Veja, 90 é anterior à LDB, né, então ele é implantado a partir da Constituição Federal, tá certo? Como um elemento para avaliar a qualidade da educação, né? Por que esses elementos, por que avaliar é importante? Exatamente para que possa se conferir os resultados, né, frente aos objetivos que são propostos pela educação, né, permite o Estado conhecer este universo da educação, a qualificação, o atendimento, tá certo? E também, principalmente, a qualidade, tá? Então, nós temos aí como a primeira avaliação instituída é o SAEB, né? Ele começa em 1990 e 1990 foi a primeira avaliação, 93 foi a seguinte, e a partir de 93 ele é aplicado a cada 2 anos, né? O que faz parte do SAEB? O SAEB avalia a língua portuguesa e a matemática, né? Os alunos do 5º e do 9º ano e do do 3º ano do ensino médio, tá certo? Ele avalia também as escolas da rede pública, privada, as escolas urbanas e rurais. A principal característica do SAEB é ser amostral, né? Uma prova que é feita por amostragem. Por ela ser feita por amostragem, ela não dá uma visão de todo o sistema educacional, tá certo? Então, é por isso que foi criada a Prova Brasil. A Prova Brasil tem a mesma abrangência, né? A única coisa é que ela não avalia o aluno do 3º ano do ensino médio, porque a partir daí, de 2005, né, quando ela começa, também foi criado o Enem, tá certo? Então, a Prova Brasil, ela é feita por todos os alunos, né, também do 5º e do 9º ano, tá certo? Também em língua portuguesa e matemática. E por ela avaliar todos os alunos, ela dá um resultado, né, por escola, por município, até por série, enquanto que o SAEB dá apenas por estado e por região. Ok? Então, esta é a diferença. Tá? Essas avaliações, e todas elas que a gente fala, elas vão além da avaliação da aprendizagem, né? Porque elas são compostas de 2 instrumentos. Um é a prova, que vai avaliar o rendimento, e a outra é o que nós chamamos de contexto, né? As condições sobre as quais esta educação é realizada, tá certo? E aí, então, nós falamos também, né, numa outra avaliação, que é a Provinha Brasil, que vai avaliar o desempenho do aluno no 2º ano, né, para ver um nível de alfabetização, não para verificar se o aluno está alfabetizado, mas exatamente um nível. E falamos também no PISA como uma avaliação internacional, né, que vai avaliar o aluno aí de 15 anos, tá certo? Então, estas são as avaliações da educação, tá?
Na sequência, a gente fala, então, que é o conteúdo da unidade 5, né, o direito à educação. Né? O que é esse direito à educação? É o Estado garantir o direito à educação. Né? E nós temos que, a partir da nossa Constituição de 88, a educação é declarada como direito público subjetivo. Né? Então veja que é o poder de ação que o sujeito possui, né, para exigir esse direito que o Estado lhe dá. Então veja que o direito à educação, ele é garantido pelo Estado. Ele é garantido pelo Estado a partir de legislação. É essa legislação, então, que vai promover aí a democracia, né? Ou seja, garantir a igualdade para todos. Tá certo? E aí, então, em relação à educação, nós falamos na gratuidade, na obrigatoriedade, no direito, no dever e na responsabilidade, né? Que são elementos que aparecem relacionados aí ao direito à educação. Tá bom? Então, é isso que eu tinha colocado. A apresentação ficou bastante prejudicada, acho que para vocês acompanharem, porque alguns slides não subiram, né? Então, depois eu publico lá na unidade web, na nossa página, esses slides desta apresentação. Tá ok? E agora, então, eu abro aí a participação, as dúvidas para a gente esclarecer. Tá ok?